Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Recentemente, uma polêmica tomou conta do debate político e social no Brasil. Após o presidente Bolsonaro vetar um projeto de lei que previa a distribuição gratuita de absorventes a mulheres carentes, uma pergunta ficou no ar: como fica a situação dessas mulheres que estão em vulnerabilidade social? No Brasil, 1 em cada 4 adolescentes não tem acesso a absorventes durante o período menstrual. Muitas, inclusive, deixam de ir à escola por esse motivo. Os dados são da ONU. O tema é delicado e, por isso, campanhas têm sido feitas para arrecadar esse item de higiene íntima e distribuir para quem precisa. Um desses projetos é desenvolvido pela Secretaria de Justiça e Cidadania do DF, em parceria com as demais secretarias que têm titulares mulheres. É a campanha Dignidade Feminina, que também promove debates sobre o assunto entre as brasilienses. E para falar sobre essa campanha e sobre vários outros temas, nós recebemos hoje no Band Entrevista a secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani. Secretária, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Que prazer recebê-la, viu? Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Importante demais a gente falar sobre esse tema, né? Importante abrir esse debate. E eu queria que a senhora falasse um pouco como é que surgiu esse projeto Dignidade Feminina. É um assunto muito importante para todas as mulheres, todas nós, principalmente para essas pessoas que não têm acesso ao absorvente. Essa campanha, na verdade, o início desse projeto começou ainda no primeiro semestre, então a gente tem um período de maturação para a gente conseguir estruturar uma campanha para efetivar. Lembrando que a gente tem uma lei aqui no Distrito Federal, sancionada em janeiro. Então, a gente tem, por determinação do nosso governador Ibanez Rocha, um programa de governo para viabilizar o acesso gratuito de absorventes para todas as mulheres e adolescentes em vulnerabilidade social. Essa lei está sendo regulamentada e a gente começa realmente essa campanha com um recorte muito específico para adolescentes nesse ambiente escolar, através de arrecadação desses absorventes, com rodas de conversas e palestras. Bem falado, nós temos 1 a cada 4 adolescentes que se ausentam realmente da escola durante o período menstrual pela falta de absorvente. E ainda mais um dado, isso soma 45 dias do ano letivo, que com certeza traz um prejuízo acadêmico enorme para essas adolescentes, que repercute em toda a sua fase adulta. A gente está falando aí de uma desigualdade de gênero desde o ponto de partida, ou seja, desde o ambiente escolar. Então, a gente precisa fornecer o absorvente e informação para essas jovens que muitas das vezes não têm essa orientação dentro de casa. E essa transformação que ocorre, realmente a campanha é Dignidade Feminina, da transformação de meninas a mulheres, menos tabu e mais cidadania. Então, a gente precisa trazer ao debate uma naturalização desse processo de transformação que a mulher passa. Só que a gente está falando de meninas, às vezes crianças que entram no período menstrual e não sabem muito bem como lidar, na verdade não sabem nada por uma falta de orientação familiar, e a gente precisa tratar desse tema sem vergonha, sem preconceito e sem inadequação. Porque essa menina ela já começa a ter uma baixa autoestima, deixa de praticar esportes, deixa de conviver e de fazer algumas atividades por uma coisa tão natural e que antes, por uma questão social, inclusive, nenhuma de nós falava sobre o assunto. Eu acho que o momento chegou e a gente tem que cuidar dessas adolescentes e dessas mulheres que passam tanta dificuldade pela falta do absorvente. É verdade, muito importante esse debate, né? Nós mulheres, nós temos vários motivos de nos orgulhar, né? Por sermos quem nós somos, por termos a oportunidade de darmos a vida, né? De procriarmos. Então, temos vários motivos de nos orgulhar e é muito pertinente, sem dúvida nenhuma, esse debate. E como é essa campanha? Como é que ela é feita? Como é que é essa arrecadação? Como é que é essa doação? Como é que é feito esse debate, essa conscientização sobre esse tema? Inicialmente, como eu falei, esse recorte realmente é com doação. A gente tem um site chamado dignidadefeminina.sejus.df.gov.br. E lá nesse site, todas as pessoas podem acessar e
e verificar quais são os pontos de coleta, como doar e como funciona essas palestras. A Secretaria de Educação, elas nos disponibiliza as escolas para atendimento, então nós já fizemos palestra já no Recanto das Emas, Estrutural, Ceilândia, Guará e Santa Maria. A Secretaria de Educação nos encaminhará às escolas, nós levaremos uma equipe com profissionais, técnicos, pedagogos, psicólogos, enfermeiros, para que possam fazer essa conversa, essa informação para esses adolescentes, e já está sendo muito exitosa, porque realmente as adolescentes estão se sentindo muito acolhidas e num ambiente que elas podem falar e compartilhar seus medos e seus anseios. E com isso, a gente traz umas adolescentes com uma autoestima, com pertencimento, e que isso sim não prejudica em qualquer fase dessa adolescente que está virando uma mulher. E a gente está falando de trabalho, a gente está falando de escola, a gente está falando do ambiente social, a gente está falando de tudo. E através, a gente está desenvolvendo, nós já desenvolvemos uma cartilha, uma cartilha educativa, mas muito mais do que isso, a gente quer trazer multiplicadores, ou seja, levar essa informação para o maior número de pessoas. Se você for parar para pensar, esse assunto foi um assunto meio que novo, não só para homens, mas para algumas mulheres, para falar, nossa, é verdade, esse assunto nunca foi falado e só nós que somos mulheres sabemos realmente as dificuldades e as situações que nós já passamos ao longo da vida. Então, a gente quer unir essas pessoas com consciência, com espaço de fala, com informação, com capacidade técnica, para a gente formar realmente multiplicadores das informações e levar para todo o Distrito Federal, sabendo que assunto de mulher não é só para a mulher, mas é assunto para toda a sociedade. Sim, naturalizar um tema que é natural, né? E isso também é um projeto de governo, não é isso? É um projeto de governo, o governador Ibanez Rocha já determinou realmente que essa lei seja regulamentada, de modo que todas as mulheres e adolescentes em vulnerabilidade social tenham acesso ao absorvente. Então, a gente está falando de espaços de saúde, escolas, pessoas em situação de rua e realmente esse recorte inicial, a Secretaria de Justiça e Cidadania é responsável pela política pública de crianças e adolescentes aqui no Distrito Federal. Por isso, essa iniciativa, começando através das doações, enquanto a lei regulamenta, e num recorte de adolescentes dentro do ambiente escolar. Lembrando que quando a gente está falando de adolescentes, a gente está falando realmente dessa transição. E eu falo até um caso muito pessoal meu. Eu fui criada com meu pai. Eu não fui criada com minha mãe, fui criada com meu pai e menstruei muito cedo, aos 11 anos de idade, ainda criança, pela legislação, ainda criança, até os 12 anos. E eu lembro que o meu pai me entregou o absorvente e falou assim, minha filha, em algum momento você vai precisar. E eu tinha o absorvente, mas eu não tinha informação. Então, a gente está unindo realmente isso. Eu tive que aprender sozinha, passando muitas dificuldades. E a escola era um ambiente que me acolhia, mas que não trazia esse debate. Nós precisamos levar para a escola, lembrando que, além da falta de absorvente, muitas adolescentes não têm essa estrutura dentro de casa e passam por essa situação com todo o constrangimento, porque não tem realmente a informação. Secretária, eu queria falar um pouquinho, a Secretaria também é responsável pelos refugiados, né, que também passam por uma situação tão delicada, tão complicada? Sim, nós temos uma coordenação dentro da SUBAV, que é a Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência, e dentro nós temos refugiados e imigrantes aqui no Distrito Federal, fazendo toda a articulação com os órgãos competentes para receber. Então, a gente faz esse trabalho aqui no Distrito Federal e nós temos um público muito grande de venezuelanos, por exemplo, que chegaram no Brasil e foram encaminhados aqui para o Distrito Federal. A gente está falando aí de mais de 1.000 venezuelanos aqui no Distrito Federal. Recentemente, vocês receberam um público de juízas e familiares também que vieram do Afeganistão, né? Verdade, a Renata Gil, presidente da AMB, da Associação dos Magistrados do Brasil, entrou em contato com a Secretaria para que a gente ajudasse, enquanto governo local, a receber em segurança essas refugiadas que chegaram do Afeganistão. Nós estamos falando de juízas, seus maridos e filhos, e o Brasil teve uma iniciativa muito louvável de receber realmente esses refugiados
E enquanto governo do Distrito Federal, não só da política, mas de toda a articulação com outras secretarias, nós fizemos realmente essa abordagem, oferecendo toda a rede de ensino com as escolas, com a Secretaria de Educação, colocamos à disposição vacinação e médicos com a Secretaria de Saúde, disponibilizamos uma equipe de psicólogos e assistentes sociais, através do programa da Secretaria também de Justiça e Cidadania, que é o Voluntariado em Ação, onde nós temos mais de 34 mil voluntários. Nós disponibilizamos também intérpretes para que pudessem acompanhar realmente essas famílias, além de fazer toda essa articulação com a emissão de documentos. A gente está falando de CPF, nós estamos falando do RG, além do, mesmo na hora, fornecendo esses documentos, os refugiados, eles precisam entrar aqui no Brasil e ter uma autorização realmente da Receita Federal, da Polícia Federal, para que a gente possa regionalizar esses documentos. Toda essa parte de articulação com esses órgãos a gente faz e foi um projeto muito exitoso, onde nós conseguimos trazer em segurança realmente todas essas famílias que já estão no Distrito Federal em segurança. Esse é o principal, em segurança, com todo respeito e toda a articulação. E a gente sempre fala que um apoio de governo com a sociedade civil, governo federal, governo local, é onde a gente consegue ter o maior alcance das nossas ações. E essa foi uma ação muito exitosa, com muitas mãos envolvidas. Muito bacana. Um outro tema também que é muito delicado, mas extremamente importante, que o Brasil ainda enfrenta muito, é a questão da violência doméstica, né? A gente sabe que nós avançamos muito com relação à Lei Maria da Penha, mas ainda há muito que se avançar, né, secretária? As mulheres ainda enfrentam muita violência e tem um programa específico que eu queria que a senhora falasse, que é a questão do Provítima, né? Tem um projeto da Secretaria chamado Provítima, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse projeto. Nós temos um dado alarmante aqui no Brasil em relação ao feminicídio. Nós sabemos que, em termos de segurança pública, ele diminuiu estatisticamente comparado aos outros anos, mas é inaceitável que haja qualquer crime de feminicídio, que é um crime simplesmente pelo fato de você ser mulher. Então, nós, mulheres, não aceitamos nenhum índice, nenhum dado. Nós queremos zerar realmente. A questão da punição, da penalidade prevista na Lei Maria da Penha, que fez agora 15 anos de existência, mas o que a gente tem que trabalhar muito é que nós temos que ter a vertente do preventivo. Nós não queremos que chegue no dado punitivo quando aquele homem, aquela pessoa cometeu um crime de feminicídio. E quando a gente trabalha a questão da prevenção e o acolhimento dessas vítimas, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o feminicídio, ele evolui de uma violência que a gente não fala muito. O que a gente percebe é que as mulheres procuram as delegacias, elas procuram o Defensoria, o Ministério, todas as partes que possam dar amparo legal de medida protetiva quando ela tem uma violência física. Mas existem 5 tipos de violência que as pessoas às vezes desconhecem, que são níveis de violência que avançam antes da gente ter um caso de violência física e violência sexual. A gente está falando da violência psicológica, a violência emocional e a patrimonial. São violências invisíveis que muitas das vezes essa própria mulher, ela não se reconhece como vítima, porque ela não sabe, ela desconhece o que é uma violência emocional, uma violência psicológica. Às vezes, quando um agressor, um homem, um marido, um companheiro, fala, você não é nada sem mim, ou você é burra, ou você não consegue nada sem mim, ou realmente priva essa mulher de ter acesso ao salário dela, que é a violência patrimonial, essa mulher, ela se sente totalmente vinculada. E esse Provítima, é importante falar que no início da minha gestão, a gente tinha apenas 4 núcleos e já com essa gestão da mulher, eu sou a primeira mulher secretária de Estado de Justiça e Cidadania, nós conseguimos dobrar esse número de núcleos. Então, hoje nós temos 8 núcleos, além de equipe que trabalha de forma itinerante. O que é esse itinerante? Nós vamos para a cidade onde não tem um núcleo, formamos grupos com mulheres, fazemos rodas de conversa e colocamos toda a nossa equipe de forma online disponível. E esse Provítima, ele vem acolher essa mulher, primeiro fazendo esse atendimento com um assistente social, que muitas das vezes essa mulher, ela se sente tão dependente desse agressor que ela
precisa de um encaminhamento para o filho dela estudar, porque ela fala, meu Deus, como eu vou me separar se eu tenho uma dependência total econômica do meu agressor? Eu preciso de uma rede de saúde, eu preciso de uma cesta básica, a gente faz esse atendimento e depois ela vai para atendimento psicológico. Lembrando, esse não é um programa para separar famílias, isso é um fortalecimento de famílias. Mas a gente não quer que as famílias elas existam com violação de direitos. A gente quer família estruturada, uma família que haja respeito. E quando a gente trabalha a família, trabalha as mulheres, trabalha as crianças na escola, levando o conhecimento de agressão doméstica desde o período escolar, aí sim a gente está falando de prevenção. E com base nesse processo preventivo, a gente vai conseguir diminuir os feminicídios, começando lá na base. Com certeza, isso é muito importante, porque assim, a sociedade às vezes não compreende isso, né? Não compreende o fato da mulher se manter numa relação abusiva, porque existem vários fatores onde ela muitas vezes não se dá conta que ela está numa relação abusiva, ou ela se vê vinculada, como você muito bem colocou, vinculada numa relação onde ela depende financeiramente, depende emocionalmente, tem vários fatores e ela não tem força para sair. Por isso que tem aquele ditado, né, que mudou, que inverteu, que em briga de marido e mulher se coloca sim a colher, né, para defender a mulher e para ajudá-la, porque a sociedade como um todo ela tem que ter um olhar mais atento para ajudar essa mulher, porque, óbvio, é muito interessante isso, perceber que o governo está atento, ampliando com programas, mas muitas vezes o vizinho que está ali ao lado está com um olhar e tem que ter esse olhar mais atento para ajudar essa mulher, porque ela está, coitada, tão fragilizada que ela não consegue perceber essa situação que ela se colocou, né? No Brasil, nós percebemos que durante o período da pandemia, todos os dados de violação de direitos, nós estamos falando de mulheres, crianças, idosos, racial, LGBTQI+, todos aumentaram. A gente percebeu uma necessidade efetiva de atuar realmente através dos canais de denúncia e aí justifica cada vez mais esse colocar a colher, porque a gente está salvando vidas e a gente está cuidando das pessoas. Quando a gente fala de um público específico, a gente tem que imaginar a nossa responsabilidade social com um todo. Quando a gente fala da pauta da mulher, não é pauta da mulher, é pauta da sociedade. Quando nós estamos falando da pauta da criança, não é responsabilidade só de pai e mãe de escola, é uma responsabilidade de todos nós. A gente fala são a nossa geração do futuro, na verdade, as crianças, a partir do momento que nascem, eles são do agora. E a gente precisa cuidar para a gente não ter consequências no futuro. E essa questão de violação de direitos, de cuidar dessas mulheres, a gente está cuidando de toda a família a partir do olhar da mulher. E a gente precisa trabalhar mais essa questão da prevenção, porque, com certeza, a gente precisa de um rigor cada vez maior com a parte punitiva dos agressores. Mas a gente precisa também trabalhar para que não haja reincidência e a gente precisa dar oportunidade para essas mulheres romperem ciclos de violência. Como é que a gente dá isso? Com oportunidade e informação. A informação, para ela começar a se perceber como vítima, como é que a gente faz isso? Contextualizando, colocando essa mulher em contato com outras mulheres, por isso nós temos esse grupo de mulheres que podem trocar experiências, onde ela começa a perceber, eu não estou sozinha, essa pessoa também passa pelo mesmo problema, e aí sai a vergonha e traz o pertencimento, traz o espaço confortável de que tem outras pessoas passando por aquele momento. E a gente, junto a esse programa do Provítima, a gente também tem um projeto chamado Banco de Talentos, onde a gente capacita essas mulheres, ou então a gente traz para perto e fala, você é empreendedora, você tem o que vender, você tem o que comercializar, vamos através de feiras, através de espaços, comercializar seu produto de modo que você possa romper com esse ciclo de dependência através da sua independência financeira. Então, eu acredito que a solução é a educação e a oportunidade, para que a pessoa tenha o livre-arbítrio realmente, mas que ela possa romper com esses ciclos de violência, com esses ciclos que prejudiquem e possa reescrever uma nova história para a sua vida. Secretária, bate-papo bom aqui, né? Depois tem que voltar mais aqui também para a gente continuar. A gente está no nosso último bloco aqui. Queria que você falasse um pouco do Na Hora. Recentemente foi reaberto Na Hora da rodoviária, né? Tão importante esse espaço para as pessoas. O projeto Na Hora ele é um projeto que atende todo o governo todo o Distrito Federal.
Nós temos aproximadamente 20 anos de funcionamento na hora, onde nós já recebemos mais de 11 milhões de pessoas. E desde o início da minha gestão, eu, junto com o nosso governador Ibanez Rocha, ele determinou, Marcela, a gente precisa tornar cada vez mais eficiente esse atendimento do Na Hora, porque ele é muito usado pelo brasiliense e como que a gente consegue expandir isso e fornecer um melhor serviço? Essa reforma que a gente fez na rodoviária do Plano Piloto, ela, na verdade, ela inaugura uma fase nova do Na Hora, que é uma parceria entre a Secretaria de Justiça e Cidadania e o BRB Serviços. E como é que é isso? Na verdade, a gente está falando de modernização, a gente está falando de otimização e humanização dos espaços. Um exemplo, no início, antes da gestão do nosso governador Ibanez Rocha, em 2018, a gente tinha um tempo de espera de aproximadamente 27 minutos para o atendimento do Na Hora. E agora, a gente tem um tempo de espera inferior a 5 minutos. E o que a gente está fazendo através dessa reforma é, primeiro, a primeira reforma, depois de 20 anos de funcionamento da unidade ali da rodoviária, é a primeira vez que a unidade passa por uma grande reforma. Então, a gente está com um espaço todo padronizado, um espaço à altura do cidadão do Distrito Federal, que com certeza tem seu tempo otimizado com essa nova parceria. E essa reforma ocorrerá em todas as unidades do Na Hora. Nós já estamos reformando Braslândia, depois vem para Ceilândia e passaremos para as outras unidades. Apenas a unidade da Perícias Médicas do INSS, que inclusive é a única unidade da federação onde a perícia médica do INSS é vinculada ao governo local. Isso ocorre aqui no Na Hora do Distrito Federal, então ele foi inaugurado em 2019, então já está todo novinho. Outro projeto muito interessante que a gente conseguiu expandir o atendimento do Na Hora é através do Na Hora Cidades, onde a gente consegue fazer uma parceria com a administração regional e levar como uma agência de autoatendimento para todas as regiões que não têm o Na Hora físico. Isso a gente atende aquela população que não tem acesso à internet, a uma impressora e que não pode se deslocar para um outro local para atendimento. Então, a gente consegue atender muitas pessoas. E, por fim, a gente tem ainda uma expansão do Na Hora, quando a gente está adquirindo agora uma carreta para fazer um serviço itinerante para todo o Distrito Federal. Então, em 2022, a gente está com essa carreta correndo todo o Distrito Federal, com polícia, com todos os polícia civil de identidade, com todos os parceiros. Isso é uma inovação. O Na Hora, nessa gestão, ele realmente deu um boom de atendimento e de expansão. Maravilha. Nosso tempo está acabando. Eu queria que você falasse um pouco sobre os projetos sociais. A gente tem uma vertente, eu falo que a Secretaria de Justiça tem 3 pilares. Atendimento à população, que ocorre no Na Hora, PROCON e Conselhos Tutelares. Essa geração de oportunidade, quando a gente fala do sócio-educativo, a gente fala do banco de talentos do sócio-educativo, do Provítima, e nós falamos da FUNAP, que é apoio ao trabalhador preso. Por fim, a gente tem essa aproximação do governo com o cidadão. E a gente tem 3 projetos principais: Sejus Mais Perto do Cidadão, Sua Vida Vale Muito e o Casamento Comunitário. A gente, só para você ter uma ideia, na nossa última edição do Sol Nascente, nós fizemos mais de 5.000 atendimentos em um dia e meio de atendimento. Nossa. Isso é oftalmologistas, médicos, identidade primeira e segunda via gratuita, cursos profissionalizantes, mamografia, exames Papa Nicolau para as mulheres, dentistas para crianças e adultos. É uma grande ação de governo onde a gente consegue levar cidadania e atendimento para toda a população. Muito bacana. O casamento comunitário também é um sucesso, né? O casamento comunitário, nós estamos agora na 3ª edição, que será no dia 28 de novembro, onde nós vamos casar 50 casais. Além de todos os trâmites cartorais, a gente proporciona para esses casais um dia realmente que eles sonharam. Sempre ocorre no Museu da República, com vestidos, com toda a parte de fotógrafos, mesa de bolo, maquiagem. É uma festa muito bonita que a gente sempre conta com a presença com a nossa primeira-dama, que abrilhanta o evento e que nos ajuda, inclusive, como voluntários. Os noivos e noivas saem muito felizes porque é a realização de um grande sonho, onde a Secretaria de Justiça viabiliza, através de tantos parceiros voluntários, esse grande dia. Agradeço demais a sua presença aqui, foi ótimo, muitos esclarecimentos aí para a população. O trabalho da Secretaria é imenso, né? E é isso, vamos combinar depois de você voltar para a gente bater mais um papo e esclarecer ainda mais as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de dizer que a Secretaria de Justiça e Cidadania está sempre à disposição e nosso trabalho é esse, transformar a vida de pessoas através dos nossos projetos. Maravilha. Obrigada, viu? E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se cuide, use máscara, vacine-se e até sábado que vem. Tchau, tchau.